autografadas uns 3 meses, não sei, uns 4 meses. E aí é o cão chupando manga, porque assim, você joga fora as suas técnicas, né? Porque na verdade o atendimento ele é muito dinâmico, as pessoas estão querendo por 10 minutos, estão querendo 40 minutos, a pessoa ligou ontem e está ligando hoje de novo, e ela falou com você depois de ter falado com a outra fada que falou, que ela batesse, você vai falar a mesma coisa que a outra fada falou, então assim, é o seguir nos 30 mesmo, né? Então você, a coisa que você, que a grande coisa que eu falo, né? Assim, é muito fácil você aprender tarô, é muito fácil você aprender qualquer outra técnica, né? A questão toda não é a técnica, é como é que você lida com isso, né? Quando a pessoa está ali na sua frente, e às vezes está num atendimento presencial, você fala alguma coisa, você percebe que o olho começa a marejar, você assim, não sabe se você força um pouco mais, para você fazer programa tipo Márcia, né? Vamos ver chorar, né? Não é, você tem que saber se você vai fazer. Como é que você, de repente, você está pegando no ponto que é frágil, né? E aí como é que você lida com isso, né? Ou às vezes você está olhando para a cara da pessoa, você está com aquela cara de paisagem, você não tem a menor percepção de se você está falando uma coisa certa ou não. Agora imagina isso, você é do outro lado do computador, né? Você não tem a menor ideia do que se trata, você não sabe quem é a pessoa na sua frente. Eu atendi por muito tempo uma cliente que era frequente, a Cibele, não sei se ela continua como cliente, e eu só falava por MSN com ela. Uma vez a Cibele ligou, a voz era uma coisa completamente diferente. Eu falei assim, cara, estava completamente longe de ser a pessoa que eu visualizava na minha cabeça, né? E depois ela, não, meu Facebook, aí eu vi as fotos dela e falei, cara, então assim, é um outro ser, né? São entidades muito assim, separadas. E aí, como é que você lida com isso, né? Então a história, um pouquinho a gente vai falar sobre isso agora, mas vamos falar de carta, né? Então qual o processo aqui? A gente está falando exatamente assim, a gente não sabe quem está lá do outro lado, né? A gente não sabe como lidar com essa pessoa, a gente não... você não sabe que personagem a pessoa às vezes está criando ali para você, né? Porque às vezes está ali, não tem nada a ver com o contexto. Então, quando a gente fala da estrutura do tarô, a gente fala de arcanos maiores, arcanos menores. Arcanos menores a gente trabalha com cartas numeradas e as figuras da corte. Existe uma bibliografia enorme falando dos arcanos maiores, existe uma bibliografia razoável falando dos menores como um todo, e figura da corte é uma coisa que todo mundo passa a ser meio batido, né? Torre, tem aqui a torre, tem a torre não, tem aqui a corte, você tem o rei e a rainha, aí eu já tive muita briga tempo de Orkut, atualmente eu fiquei mais esperto, eu já não falo nem mais nada, mas existe toda aquela história de que a rainha de espadas é a Frígida, o pajem de copas precisa sair do armário, né? E eu falei assim, cara, mas que é isso, né? Então por que toda figura de copas tem esse... Por que todo mundo de espadas é mau caráter, já começa por aí, né? Por que toda figura de ouro só está interessada em dinheiro, né? Então a gente precisa muito se libertar desses rótulos, né? Precisa conhecer as cartas com muita intimidade. Eu sempre falo isso em aula, né, que as pessoas precisam sair desse lugar comum, né? Mesmo quando a gente fala de arcanos maiores, né, as pessoas só olham a carta da justiça como se fosse alguma coisa realmente ligada à legalidade, né? As pessoas falam que o imperador não ama porque ele é muito material, né? Então, assim, como assim, né? Às vezes ele ama sim, mas ele pode ter uma dificuldade de expressar esse afeto, e às vezes é mais fácil ele expressar esse afeto da maneira que ele compra presente, ele trata bem, ele leva para um bom restaurante, ele não consegue às vezes falar meu amorzinho, eu te amo, né? Então, mas a maneira como ele envolve a pessoa, a maneira que ele nutre, a maneira que ele cuida, é a maneira que ele tem de expressar o afeto dele, né? Tipo, eu me importo com você, né? E tem que saber como codificar isso. Então, obviamente, as cartas funcionam sempre dentro do código de cada um, né? Então, se você estabelece que é assim e é assado, as cartas vão responder para você porque você é a pessoa que está jogando. Mas é sempre bom a gente ter um certo familiaridade com as cartas, né? A gente conhecer com carinho cada arcano. E aí não só cada arcano maior, como cada carta numerada e cada figura da corte, né? Basicamente, vamos começar? Quando a gente fala de divisão, né, a gente fala que os arcanos maiores lidam com as grandes questões da alma, então é por isso que existe tanta bibliografia a respeito dos arcanos maiores, que você pode explorar várias coisas baseado nesses 22 lâminas. Quando você fala de arcanos menores, você está falando de processos, né? Então quando você lida com esses processos, você está falando muito pontual, né? Então assim, em que momento você está vivenciando qual coisa, dentro de qual aspecto, né? Se é conforme o naipe. Vai passar, por favor. E basicamente quando você fala das figuras da corte, você está falando das máscaras que as pessoas estão utilizando naquele momento, né?
você pode, a pessoa pode estar se comportando daquela maneira, ela pode vir a entrar em contato com alguém, se comporta daquele jeito, né? Tem aquelas características, e é mais ou menos isso que a gente explora com relação às figuras da corte. Uma vez dentro na minha maneira de trabalhar, figura da corte é pessoa. Então, estou falando com alguém que ou você, de repente, tem que assumir aquele papel, você incorpora um cavaleiro de espadas, você incorpora um pajem de paus, você precisa, não importa se você é homem ou mulher, você pode jogar para um homem e esse homem precisa ser uma rainha de copas. Qual o problema? A gente não está falando de homem e de mulher, a gente está falando de características de personalidade, né? Então, a gente sai um pouco dessa história do meio da cartomancia, né? Eu até coloquei aqui como referência a algumas coisas, mas assim, a gente precisa ter essa flexibilidade, né? Mas a gente está falando de pessoas, né? Vamos lá. E aí eu falo do uso do significador, né? O significador, eu não sei quantas pessoas aqui utilizam o significador no jogo. Quem faz? Quase ninguém, né? Então, por que o significador é importante? Porque o significador, ele vai dar mais ou menos a pala de quem é a pessoa que está na sua frente. Eu faço isso tanto jogando presencial. Eu geralmente, quando faço o tabuleiro, a primeira coisa que eu peço, eu abro todos os menores e peço para a pessoa tirar a carta até sair marcando uma figura da corte. Depois ela tira os outras 21 cartas. E aí, para mim, é muito importante não só qual foi a figura da corte que ela tirou, mas também onde essa figura da corte vai aparecer dentro do tabuleiro, né? Mas aí é outra história. Mas o significador, ele tem essa característica, né? Ele vai dar à pessoa naquele momento como é que ela está encarando a sua vida, como é que ela está lidando com seus problemas, quais são as características dela mais marcantes. Existem algumas pessoas, eu coloquei aqui só por uma questão de cortesia, mas por observação, né? Existem pessoas que trabalham com o significador com figura do arcano maior ou mesmo com menor. Eu não acho que funciona. Quando você fala com arcano maior, ele é muito abstrato, ele fala de muita coisa ao mesmo tempo, então para você fechar o foco, né? O que é uma pessoa que está vivendo um momento de temperança? Pode ser muita coisa viver a temperança naquele momento, né? A pessoa é temperança, ou a pessoa é imperador, ou a pessoa é diabo, né? Então, assim, é complexo isso, né? Assim, então, a figura da corte, ela fica a coisa mais quadradinha, né? Ela é mais fechada para você pontuar. Quando você utiliza arcano menor, as cartas numeradas, também é esquisito, né? Assim, a pessoa está vivendo um temperamento de 7 de copas, né? Ela dentro de um processo, ela pode estar no processo, ela está vivendo 7 de copas, mas não ela ser um 7 de copas. Então, é por isso que eu prefiro sempre trabalhar com as figuras da corte, para puxar esse significador. Né? Então, o significador na consulta, ele vai dizer basicamente qual a persona que esse consulente está assumindo naquele momento, ou ele pode servir, dizer, em alguns momentos, desculpa, ele vai significar a pessoa que ela está ajudando para você, e ela vai dizer para o oraculista qual a melhor forma de abordar aquela pessoa. Né? Mas assim, as figuras elas entregam muito, né? E aí, na medida que você sabe com quem você está lidando, você também sabe como você vai abordar esse assunto, né? Então, eu trabalho na área de marketing, né? Então, eu trabalho com projetos, com campanhas. Teve uma época que eu trabalhei na área de telecom e foi um inferno, porque ainda na área de marketing eu me reportava para alguns diretores e outros gerentes que eram engenheiros, né? Então, assim, como é que alguém de comunicação fala com um engenheiro? Porque às vezes você fala assim, não, porque a campanha é assim, assim, mas cadê o layout? Não, mas não tem, não generalizando, né, mas estou aqui colocando rótulo de engenheiro, mas coisa como assim, são pessoas que são pragmáticas, né? As pessoas querem ali preto no branco, as pessoas querem saber número, não pode dizer assim, eu acho que vai dar certo, eu tenho uma grande, não, tem uma grande chance não, estatisticamente, qual você está fazendo para ter quanto de retorno, então assim, você precisa modular a sua comunicação para falar com esse tipo de pessoa, porque se alguém que decide, e a gente está diante do cliente, né? Então, o cliente é sempre a pessoa que decide, vai abençoar o seu trabalho ou não,